pelo Teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor meu Deus, à boa liturgia, Senhor meu Deus, de forma, Deus querido, que venhamos concluir com êxito, ó Deus amado, a Tua vontade, ó Deus querido, que se cumpre em nós a Tua palavra, que diz, ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e é ali que o Senhor ordena a bênção. Nós cremos nisso, nós nos apropriamos, ó Pai, desta palavra, e juntos, ó Deus querido, como um corpo, Senhor, separado, ó Deus querido, em adoração, e pedimos, fica conosco, é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 1 até o verso 12. Glória a Jesus. A corrente das águas purificadoras. Profeta Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao verso 12. Amém? Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eles corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, pois as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar nesses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto deles, desde Engedia até em Clarim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para a sal. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Senhor, nós te louvamos. Nós te rendemos graça, Deus querido, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, como tua igreja, ó Deus querido, em adoração. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que continue conosco. Continua, Senhor, nos alcançando, ó Deus amado, em nossas necessidades, ó Deus, enquanto igreja. Senhor, fica conosco, é o nosso pedido, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Chama a vida agora, Deus Senhor.
Missionária Terezinha está com oportunidade. No próximo, Igor. Deus poderoso. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, felizes, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Mais um dia na presença do Todo-Poderoso. Por isso possamos dizer que o Senhor é maravilhoso. Ele está no nosso meio, Ele está aqui para nos abençoar. Ele está aqui para nos fortalecer no seu poder, para que nós possamos continuar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Quero deixar para a nossa meditação a palavra de Deus, aonde se encontra no livro de Salmo, capítulo 125, que nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o centro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não se estenda às suas mãos a iniquidade. Que Deus continue nos abençoando, aqui é a palavra do Senhor, a segurança daqueles que confiam no Senhor. Nós sabemos que aquele que confia no Senhor de nada tem falta. Muitas das vezes, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, muitas das vezes podemos falhar porque nós não temos segurança em nós mesmos. Mas quando nós confiamos no Senhor, para o Senhor não tem problema difícil, não tem dificuldade que Ele não possa colocar as suas mãos, e nos dar vitória. Por isso o salmista ele disse: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que seja nas lutas, nas batalhas, nas guerras, nas dificuldades, mas se você confia no Senhor, sabemos que o Senhor é aquele que te fortalece, é aquele que renova suas forças, é aquele que renova a sua fé, é aquele que nos capacita e nos faz nós vencer os dias maus, os dias difíceis. Mas o Senhor, Ele fala que a nossa confiança está no Senhor Jesus. Nós sabemos que o quanto é difícil, irmãos, muitas das vezes nós na hora da luta, da dificuldade, e nós se colocar o nosso problema, muitas das vezes na presença do Senhor, e nós estamos esperando, parece que nada está acontecendo, mas uma coisa eu sei, aleluia, porque a nossa confiança está no Senhor Jesus, naquele que fez o céu, fez a terra, é aquele que habita no meio de nós, Ele está aqui, Ele é poderoso para nos dar vitória. A palavra de Deus nos disse: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará. Então a confiança no Senhor Jesus é a força da nossa vida, aleluia, é que nós possamos continuar vivendo para Cristo, confiando no Senhor que é poderoso para todas as coisas fazer. O versículo 2 nos disse: como está o monte à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia! Nós sabemos que o Senhor Jesus está em volta do seu povo. Nós somos um povo do Senhor Jesus. Nós somos um povo comprado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! E sabemos que nós nunca estamos só. Na hora que nós pensamos que estamos sozinhos, é a hora que o Senhor chega, estende a mão e fala: eu estou te dando vitória, eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo nesta batalha. Não precisa temer, porque a palavra de Deus nos confirma que o Senhor, Ele é conosco, Ele está em volta do seu povo. Aqui está um povo aguardando a volta do Senhor Jesus, e que muito breve Jesus vai voltar. Aleluia. Muito breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Vamos continuar confiando no Senhor Jesus, esperando no Senhor, entregando todas as nossas lutas, nossas causas nas mãos do
continue nos abençoando, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento esse irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Não se conturbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões ou muitas moradas. Não fosse assim, vou teria dito, vou para preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, ali também estejais. E sabeis para onde é e conheceis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Essa palavra é maravilhosa, porque fala sobre a nossa esperança como cristãos, né? Sobre ir para o lugar ao qual o nosso mestre preparou para nós, né? Vai vir nos buscar para levar para este lugar. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o versículo 6, o último versículo que foi lido, que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus dá 3 definições: caminho, verdade e a vida. Né? Primeiro, que a vida só existe em Jesus. A verdadeira vida nós temos em Jesus. A verdade é apenas uma e o caminho é um só. E eu acho interessante, né, que Jesus fala sobre ser o caminho e não ser apenas a porta. Nós sabemos que o que nós temos de viver com Cristo não é apenas algo momentâneo, como passar por uma porta e a partir do momento que passamos por essa porta estamos salvos. Não, nós temos um caminho a percorrer. Ao mesmo tempo que Jesus é a porta, Jesus diz que Ele é o caminho que leva à salvação. Jesus é a porta que é estreita, Jesus também é o caminho. Então, tendo isso em mente, né, nós sabemos que basta não apenas crer, basta não apenas saber, né, como as pessoas dizem, muitas pessoas dizem que são espirituais, que acreditam em Deus, mas acreditar não basta, nós precisamos andar pelo caminho. Porque apenas caminhando pelo caminho nós vamos chegar ao lugar que Jesus preparou para nós. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Irmã Fátima Melo. Glória a Jesus. Adorado seja o teu nome. Deus, tu és poderoso, meu Deus. Santa Igreja, na paz do Senhor. Eu vou ler aqui, queria pedir os instrumentistas, né, que estejam tocando, né, para a honra e glória do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
adorar? Aleluia. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Mãos vivas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te adoramos. Deus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Vai ser, irmãos. Amém. Estou bem gripada, mas vamos nos deixar de louvar. Aleluia. Os irmãos vêm aqui a gente. É o número 1, tá? Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ele que as bênçãos sem par. Chuva de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Dizendo a paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grandioso poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Teus servos piedosos, Oh, Deus. dai-nos virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos, nos santos preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, para que nós juntos façamos o calor do bom trabalho de terça-feira. Nós precisamos que o Senhor continue trabalhando. Já tem pessoas para contar vitórias, mas nós pedimos ao Senhor, dê a direção, que Ele esteja no controle de todas as coisas, que o culto de terça-feira seja um culto de respostas da parte de Deus. Então nós vamos orar, queria que você levantasse sua mão, levantasse o clamor ao Senhor, intercedesse para quem está na frente desse trabalho, intercedesse pelas intercessoras, intercedesse por todas as pessoas que estão vindo, e que o Senhor faça fluir, do Espírito dele sobre este lugar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nesta noite abençoar, mais uma vez, nos colocar diante do Senhor. Desta feita, Pai, nos colocamos de pé diante de Ti, porque precisamos, ó Deus amado, Deus querido, do Teu direcionamento, do Teu alinhamento, Senhor meu Deus, nos nossos cultos de terça-feira, ó Pai, com a vontade do Senhor.
Tua palavra diz, ó Pai amado, que tudo que pedimos no nome do Senhor, estando em conformidade com a vontade do Senhor, o Senhor nos concede. E nós clamamos ao Senhor nesta noite, dentro, ó Pai amado, também de uma palavra do Senhor, que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. Pai, nós estamos, ó Pai amado, Deus querido, ó Deus amado, nos posicionando, Senhor meu Deus, para receber, ó Pai amado, aquilo que o Senhor já nos tem prometido nesse lugar. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus amado, toda a direção deste trabalho de campanha. Apresentamos a Ti, ó Deus, a vida da região, colocamos, ó Deus, a Ana Paula nas Tuas mãos. Clamamos a Ti, ó Deus amado, para que o Senhor venha sobre ela. Senhor, meu Deus, e toca ela do alto da cabeça às plantas dos pés. Senhor, e começa, Deus querido, ó Pai amado, a trazer sobre a vida da Tua filha, ó Deus, o necessário para que se cumpra, Deus, na vida da Tua filha, a vontade e querer do Senhor. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, profetizar, ó Deus amado, uma nova unção sobre a vida da Regiane. Senhor meu Deus, e assim também, ó Pai, ministramos cobertura espiritual, cubra ela com Teu sangue, na direita, na esquerda, na frente, na retaguarda, acima e embaixo. Pai, nós colocamos ela nas Tuas mãos. Pai, pedimos a Deus querido, que o Senhor, nas caladas da noite, nas madrugadas, o Senhor visita, Pai, a Regiane, ó Deus, com os Teus sonhos. Pai, mostra a ela, Senhor meu Deus querido, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja para esse tempo. Ó Deus poderoso, Pai amado, Deus querido, ó Deus santo, nós entendemos que há um tempo novo, há um mover do Senhor, ó Deus querido, e nós queremos nos alinhar, ó Deus, com a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus querido, pela equipe de intercessão. Senhor, dá direcionamento. Senhor, meu Deus querido, desperta, ó Deus, nas caladas da noite, ó Deus, para o clamor, para a oração, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos. Os que têm adentrados, ó Pai amado, a esta casa, Senhor, buscando uma resposta. Senhor, nós não temos nada, Deus, para oferecer, mas a nossa oração, ó Deus querido, ó Deus santo, é de João, ó Pai, na entrada do templo Formosa. Senhor, como Ele diz, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos, nós oferecemos, em nome de Jesus Cristo. Nós oferecemos, ó Pai, neste lugar, ó Deus santo, ó Pai, a oportunidade, Senhor, de resposta do Teu trono, porque Tu és o Deus que responde com fogo, Tu és o Deus que trabalha de forma sobrenatural, e nós confiamos, ó Deus, no Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que a próxima terça-feira seja um tempo de avivamento, seja um tempo, Pai amado, de renovo, em nome de Jesus. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Quando o domingo louva o Senhor, nós temos ido, faz a conta das ofertas. Glória
Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós já adoramos, nós já ouvimos a voz do Senhor falar conosco. E nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo como igreja, onde as coisas que são hoje e amanhã já não são, um tempo de mudança e nem sempre favorável, nós temos que nos alegrar quando temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Quando adentramos a casa do Senhor, que seja um momento feliz, que seja um momento de alegria. Eu estava saindo de casa, eu estava vendo lá um vídeo, e como é difícil viver sob o regime de alguns países que não se pode mais pregar o Evangelho, que não se pode mais falar de Jesus publicamente, e nós temos ainda o privilégio de estarmos aqui numa quinta-feira, no culto, dizendo que Jesus é bom, testificando das suas maravilhas, e isso é um privilégio. Amém? Nós vamos fazer uso da palavra de Deus na leitura do profeta Ezequiel, capítulo 47. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. O que ele tinha na mão? E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas me davam nos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar lá, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Amém? Glória a Jesus. Podeis sentar. Irmãos, esta é uma palavra profética que se cumpre nos dias atuais. Nós temos visto algumas reportagens de historiadores, e às margens do Mar Morto têm saído águas cristalinas. Tem sido, a natureza tem trazido em forma de buracos, e vai se enchendo de água, e já se vê lá, para onde foi profetizada essa palavra, seres vivos na água, peixes, né, na margem, plantas, e essa palavra é uma palavra profética que está se cumprindo. Mas nós as usaremos nesta noite, contextualizando a nossa caminhada com Deus. Quando o anjo de Deus, o anjo do Senhor, desce e tem consigo um cordel de medir. A Bíblia diz que primeiro ele mede, e esse 1000 metros, 1000 côvados que ele mede, as águas davam nos tornozelos. E eu fiquei a pensar comigo que seriam essas águas que me dão no tornozelo, contextualizando para a nossa caminhada com Deus. Esse é o tempo onde nós conhecemos a Jesus. E me veio à memória Pedro, quando estava lá no mar pescando,
por toda a noite e voltou à margem no outro dia de manhã, sem pescar um peixe. Entristecido, cansado, afadigado, também com seus compromissos enquanto homem, e passou a noite toda, não conseguiu pescar nada. Mas ele teve um encontro com Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: pega o teu barco, volta ao mar e lança lá a rede. E ele olhando disse: Senhor, toda noite trabalhamos, lançamos a rede e nada pescamos. Todavia, por conta da tua palavra, nós voltaremos. E a Bíblia vai dizer que Pedro voltou, lançou a rede e o mar estava favorável a Pedro depois da palavra de Jesus. A Bíblia diz que Pedro encheu o barco, que precisou de chamar ajuda, porque o barco estava farto de peixes pescados, sob a ordem de Jesus. Eu quero dizer para você que esse tempo era o tempo em que Pedro estava com as águas lá nos tornozelos. Pedro estava conhecendo a Jesus. E quando nós estamos no processo de conhecer Jesus, tudo fica favorável. Do nada o Senhor faz um milagre. Do nada o Senhor nos responde a oração que fazemos de manhã, à tarde já está vindo a resposta. E esse é um atrativo do nosso Deus de nos fazer confiar no Senhor. A partir desse tempo, quando Pedro chega lá e o Senhor o convida a ser então pescador de homem, nós vamos observar que nessa primeira etapa da vida de Pedro, quando ele andava com as águas lá nos tornozelos, quando ele ainda tinha domínio da sua própria vida, nós vamos ver que nesse tempo ele teve uma vida de muita proximidade com Deus, de muita proximidade com Jesus, mas nesse tempo também ele traiu Jesus na sua morte, negou Jesus, né? Então essa é a primeira fase, e nós vamos ver que Pedro lá na frente, devidamente convertido, ele vai ver que realmente vale a pena viver sob a direção de Deus. Não é diferente conosco. Quando nós voltamos os nossos pés ao caminho de Jesus, que foi lido aqui pelo nosso comigo, não basta só passar pela porta, nós devemos caminhar o caminho de Jesus, e isso às vezes, logo no início é muito bom, né? Você conhece Jesus, as coisas começam a esclarecer na sua cabeça, e você começa a ter uma animação, um avivamento lá no seu âmago, fazendo você entender que todas as coisas tornam a ser favorável a partir da cruz, a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Mas nós vamos passando de fases, né? A vida do cristão é feita de fases, e quando nós chegamos na segunda fase, vamos colocar aqui esse segundo tempo que o anjo mediu, e águas que nos davam nos joelhos. Quando as águas nos dão nos joelhos, nós ainda temos uma certa liberdade. Você imagina, você que já foi à praia, você está com a água nos tornozelos, você consegue correr e andar, né, sem dificuldade. Quando as águas estão nos joelhos, você ainda consegue andar, mas não quase nunca correr, né? Você vai com a força da água ali, mas você consegue se movimentar ainda usando totalmente, vamos colocar aqui o seu livre-arbítrio. Eu tenho desejo de correr na água e eu vou correr com as águas que me dão nos joelhos. Mas Ezequiel vai nos falar de duas outras etapas. Duas etapas que as águas se dão nos lombos e depois de águas profundas. Todo ser humano que vem a Jesus, que conhece a Cristo, precisa se preparar para águas profundas, precisa se preparar para mergulhar em águas profundas. Quando nós estamos com as águas nos joelhos, Deus já nos dá algum sinal, né, da sua vontade de tomar a nossa vida e ter o controle total da nossa vida. Nós ouvimos, todavia nós ainda somos teimosos. Nós temos alguma coisa para fazer, antes oramos ao Senhor, colocamos diante do Senhor, mas nós procuramos ainda a resposta que agrada ao nosso coração. O Senhor diz sim, mas ele lá tenta dizendo: poxa, o não me agrada mais, e acabamos por não obedecer de imediato a voz do Senhor. Às vezes nós usamos as nossas emoções, as nossas necessidades emocionais para tomar decisões que nem sempre estão no centro da vontade de Deus.
E é natural, não estou dizendo que você está errado, faz parte do processo de crescimento do cristão, né? Desde o nosso início, do nosso caminhar, nós temos essas oportunidades de crescermos, de amadurecermos e de confiarmos mais no Senhor. Nós temos uma tendência muito forte que é contentar-se com a nossa própria opinião, contentar-se com o nosso próprio desejo, e muitas vezes nós brigamos por isso. Eu mesmo passei por uma fase na minha juventude que eu mesmo era autossuficiente, eu resolvia as coisas do meu jeito. Eu entrava numa empresa, eu tinha por obrigação de ser ter um aumento de salário, ou ser promovido em questão de 3 meses. Senão não estava bom para mim, eu saía e eu ia para outra empresa. E eu era dono de mim, eu tomava conta das minhas coisas, eu acordava, já fazia os meus planos, né? Mas os nossos planos nem sempre batem com a vontade do nosso Deus. E é difícil chegar a esse entendimento, é difícil chegar a essa compreensão, porque quando nós vamos entender que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas a nossa vontade não pode ser contrariada. Toda vez que a minha vontade é contrariada, eu vou me entristecer, a minha alma, né, ela vai se entristecer e vai criar algum problema interno. E Pedro nos ensina muito bem a respeito disso. Pedro, no seu caminhar, ele sempre foi questionador para com Jesus. E Jesus, usando isso, certa vez eles estavam lá nos pés do Monte Hermon, e Jesus perguntou a Pedro, perguntou aos discípulos, estão dizendo aí, quem eles estão dizendo aí que eu sou? E uns dizem lá, ele é Elias, ele é um profeta. E Jesus olha para Pedro e diz: e vocês? E você, Pedro? Quem diz que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele se revelou ali. Jesus olhou para ele: quem te revela isso não é o teu coração enganoso, mas é o Pai que está no céu. E quando nós olhamos para esse terceiro ponto, quando nós estamos já com as águas nos lombos, irmãos, com as águas nos lombos, nós estamos naquele relacionamento com Deus, né, que eu estou começando a entender que a minha força não vai valer de muita coisa. Com as águas nos lombos, as minhas estratégias não vão valer de muita coisa diante daquilo que eu estou vivendo com Deus. Porque quando Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é exatamente sobre isso que ele está dizendo. Nós não vamos conseguir negar a nós mesmos com águas nos joelhos, nós não vamos conseguir negar a nós mesmos com águas nos tornozelos. Quando as águas chegam nos lombos, nós começamos a virar uma chave do entendimento de saber: opa, nesse caminho novo que eu tomei, eu não posso ser conduzido sozinho, eu não posso deixar que o meu coração me conduza por mim mesmo, eu preciso de ajuda. Nós começamos a perceber esta necessidade de olhar então para alguém maior do que nós. Não engane-se pensando que você já nasce com entendimento, nossa, porque é Deus, né? Você vai crescendo e você vai criando raízes de falsos conhecimentos dentro do seu coração, que vai te levar a lugares bem difíceis se você não se acertar com Deus. Mas quando nós olhamos para o profeta, que diz que de repente ele veio e mediu mais 1000 côvados e me levou a águas profundas. Quando nós chegamos a essas águas profundas, nós estamos literalmente alinhados com a vontade de Deus. Nós já entendemos que não adianta falar: Senhor, eu quero ir para a direita, se o Senhor quer me mandar para a esquerda. Quando nós estamos mergulhando em águas profundas, nós já entendemos que nós estamos vivenciando o que está planejado por Deus aqui em cima, não aqui embaixo. Nós estamos entendendo a palavra que diz, né, buscai primeiramente o que está de cima, o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Até chegarmos nesse ponto, irmãos, nós vamos padecer um pouco, né? Mas quando nós chegamos, eu costumo dizer que nós estamos caminhando para esse nível de comunhão com Deus.
nós estamos caminhando para esse nível de confiança em Deus, de sabermos que quando acordamos, eu tenho o meu planejamento, eu planejei como vai ser o meu dia, planejei o que eu vou fazer depois, que eu chegar no trabalho, né? Mas entender que esse plano precisa ser feito no Senhor, pedir ao Senhor o direcionamento em todas as coisas, em todas as decisões que nós vamos tomar. Tem um livro que diz Bom Dia, né? Café com Deus. Tem um livro do Benihim também, né? Bom Dia Espírito Santo, que nos fala muito desse nível, essa forma de se relacionar com Deus. É quando a gente sai de casa, sendo você músico, seja você espírito de oração, seja eu, pastor, sair de casa e dizer: Senhor, dê-nos o direcionamento do nosso culto de hoje. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Aqui, em casa, no trabalho, em qualquer circunstância, nós temos essa dependência do Senhor. Eu me lembro certa feita que eu estava no local, no meu trabalho, e o Senhor já havia dito que ia me tirar de lá. E de repente chegou uma pessoa, e ela chegou lá na porta, eu fui atendê-la, porque eu já havia falado com ela ao telefone, e ela disse, quando ela chegou, fiz algumas perguntas para ela, e disse: olha, qual que é a tua história? Você é recém-formada, você está vindo de outro estado, qual que é a sua história? E ela disse para mim o seguinte: olha, eu era uma empresária com muitas lojas, com muitos bens, e eu me tornei uma empresária falida. Eu fiquei olhando para ela, ela começou a falar, eu só fiz uma pergunta formal, e ela contou toda a história dela. Ela disse assim: olha, quando eu estava no fundo do poço, eu me encontrei com Jesus. E essa mulher começou a contar a história dela, que ela morava numa cobertura na Praia da Costa. E ela tinha de tudo, e de repente via pilhas e pilhas de cheques predatados, voltados das suas lojas que haviam se fechando uma a uma, iam se fechando. E ela morava com o moço há 13 anos. E era aniversário de casamento dela. E ela saiu para se encontrar com ele na rua, mas antes do horário marcado, ela viu esse moço em abraços com uma pessoa bem mais nova do que ela. E ela voltou para casa assustada, voltou para casa chorando, e ele chegou em casa e pediu perdão: não é isso que você viu, você não entendeu. E ela disse: olha, tem uma condição para que a gente continue junto. Você precisa casar comigo, eu estou conhecendo a Jesus, e eu não posso ficar com a vida conjugal do jeito que está. E ele olhou para ela e disse: olha, você me pediu a única coisa que eu não posso mudar. E aquele moço então pegou suas coisas, saiu de casa, e aquela mulher começou um processo com Deus. Eu creio que aquela mulher já tinha passado pelas águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, estava agora adentrando a um nível de intimidade com Deus, de dependência de Deus. E aquela mulher me disse que ela pegava, fechou a última loja, e ela pegava, ia no armário, pegava aquela roupa que ela estava quase para doar, vestia aquela roupa e ia procurar emprego. Ia nos amigos, e eles diziam: não posso te contratar, não tem condição de te dar um salário digno. E ela usava aquele sapato que estava já para colocar para doação, e era um dos melhores elogios que ela recebia: nossa, como você está bonita, como você está alinhada. E ela olhava: Senhor, eu não estou entendendo nada. E essa mulher um dia, em casa, desesperada, quando não tinha nada na sua geladeira, não tinha nada na sua despensa, na geladeira só tinha água. E ela olhou para cima e disse assim: Deus, está tudo bem lá em cima? Ela olhou e disse assim: eu estou nos meus dias, e eu não tenho nem um absorvente, eu não tenho nem papel higiênico no meu banheiro. Está tudo bem lá em cima? Porque olha só como eu estou. E ela começou a ter um momento ali com Deus, começou a chorar, e deitou no chão da sala, e ali começou a falar com Deus e a adormeceu. Nesse mesmo tempo, no supermercado Ronset, da Reta da Penha, havia uma mulher que estava fazendo compra, que era também da rede, e ela pegou, fez as suas compras, e o Senhor falou: pega outro caminho.
E ela pegou do carrinho, o Senhor falou com ela, pega isso. E ela começou a pegar coisas aleatórias, e ela já tinha essa experiência com Deus. Ela ia pegar uma coisa, o Senhor dizia, não, essa não, aquela de baixo. Ia pegar outra coisa, e não, essa não, aquela de cima. E essa mulher disse para mim, pastor, eu tenho salivação quando eu vejo maçã. Eu não tinha uma maçã, passava no mercado, na rua, eu ficava salivando e eu não tinha condição de comprar um quilo de maçã para comer. E essa mulher que estava no mercado foi lá na parte de hortifrutis e o Senhor falou com ela, pega a maçã. E ela pegou um pacote de maçã, o Senhor falou, não, pega muita maçã. E ela encheu 3 pacotes de 5 quilos de maçã, pegou mais coisas e terminou de pegar tudo que precisava, aquela voz cessou. E ela falou, já sei, vou embora, no caminho o Senhor me diz, aqui eu vou entregar essas compras. Ela pegou o seu carro, sentido Vila Velha, subiu a 3ª ponte, e quando desceu, o Senhor falou com ela, para. Chegaram num determinado lugar, para. Ela parou e viu a padaria do outro lado, disse, já sei, ela ia andar comprar pão. E o Senhor falou assim, olha a sua direita. Ela olhou lá em cima da cobertura, estava lá uma placa assim, de vende-se. E o Senhor falou comigo, lá em cima tem uma serva que está precisando desse mantimento. Leva lá e diz a ela que o Deus dela mandou. E aquela mulher começou a entrar em conflito com Deus. Senhor, não é possível. Eu já tenho essa experiência com o Senhor, agora eu sou metido daqui. Como que eu vou chegar numa cobertura de um prédio de luxo e vou dizer que o Senhor mandou levar essas coisas? E o Senhor disse, conversa com o porteiro. Ela foi conversar com o porteiro e logo perguntou, a cobertura está à venda? E o porteiro, que também era cristão, olhou para ela e disse assim, se a senhora tiver interesse, eu levo a senhora lá agora para ver. Porque ela está muito necessitada de vender esse apartamento, está com muitas dificuldades financeiras. E feito isso, ela disse, não, eu já entendi, eu só preciso deixar uma coisa lá. E tocava o interfone e a mulher não atendia, porque ela estava adormecida no chão, depois de muito chorar. E foi tocando o interfone, tocando, e ela falou assim, o que nós podemos fazer? E o porteiro levou ela para lá em cima, colocou as compras do lado de fora e colocou um cartãozinho. Meu nome é Cláudia Monsetti. O seu Deus me mandou aqui. Todas as vezes que você tiver alguma necessidade, você pode me ligar que eu vou te atender a pedido do seu Deus. E feito isso, saiu e ela me contando, já estava chorando, né? Ali eu vi, Deus tirou todas as pessoas do ambiente, coisa incomum, tirou todas as pessoas, me deu 1h e 20 minutos com essa serva do Senhor, que estava já entrando nas águas profundas com Deus. E ela disse que levantou, olhou, pegou as coisas, e ela teve um êxtase de choro com Deus. Deus, como que o Senhor sabia que o meu sabonete é esse aqui? Deus, como que o Senhor sabia que eu gosto tanto de maçã? E me trouxe quase 15 quilos de maçã. E ela teve aquele momento com Deus, aquela glória ali com Deus, né, de entender que vale a pena confiar no Senhor. E ela teve esse momento, e depois essa parceria continuou. E o mais interessante disso tudo, ela pedia a Deus para que lhe desse alguém que pudesse compartilhar com ela, né, em tempo oportuno, em um relacionamento matrimonial. O que acontece é que ela estava na igreja e uma das amigas dizia para ela assim, olha, tem um amigo meu que é muito parecido com você, eu vou te apresentar porque eu tenho certeza que ele é alguém muito especial e vai dar certo para você. E ela dizia, ainda não é o tempo, eu estou conhecendo Jesus, eu não posso ainda me envolver com ninguém. E um dia, do nada, numa sala de oração, e ela olhou e falou assim, que bom que você veio, hoje é o dia que o Senhor marcou para eu apresentar para você o meu amigo. E quando apresentou aquele moço a ela olhou para ele e disse assim, você não precisa me dizer nada da sua vida. Por que não precisa? Porque há meses eu tenho sonhado com você todos os dias, todas as noites.
Eu sei quem você é, de onde você vem, e contou a história daquele moço todinha para ele naquele diálogo. O que acontece é que esse moço e essa moça se casaram. Ela vendeu a cobertura e ela comprou outro apartamento. Ela falou assim: olha, eu quebrei todas as paredes, porque se eu estou no banheiro eu estou vendo o mar, se eu estou na cozinha eu estou vendo o mar, porque Deus sabia que eu gostava disso, eu queria isso. E aquela mulher me mostrou em tempo oportuno que eu, naquele tempo, estaria entrando a essas águas profundas. Não é muito fácil quando você entra nessa fase. Não é muito fácil quando você não depende mais da sua força, do seu pensar, das suas tomadas de decisão, quando Deus toma para si o nosso livre-arbítrio. Pastor, mas nós temos o livre-arbítrio. Amados, é diferente termos o livre-arbítrio quando já conhecemos a Jesus, quando já entendemos o dom da vida que vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que pontua a que tempo, a que modo e como Ele vai fazer as coisas da nossa vida. Então, o que eu te convido nesta noite é para que você compreenda o tempo em que você está vivendo. Se as águas estão lá nos tornozelos, se estão nos joelhos, se estão nos lombos, ou se você já está entrando no nível da dependência total de Deus. De você entender que não é mais do seu jeito, não é mais no seu modo, não são mais os seus planos que têm toda a eficácia que sempre tiveram. Mas a partir desse tempo, Senhor, como diz a palavra de Deus, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes nós achamos tão difícil viver uma vida de renúncia, renunciar a coisas por causa do amor de Deus, por um pedido de Deus, mas a melhor coisa que nós podemos fazer é viver essa vida de dependência de Deus. Deus cuida em cada detalhe daquilo que precisamos. Deus cuida do nosso deitar e do nosso amanhecer. Deus cuida do nosso dia, da nossa agenda, com detalhes. E esse é o convite que a palavra de Deus nos faz nesta noite. Eu creio que todos que estão aqui estamos vivendo esse tempo da dependência. Estamos adentrando a esse lugar onde já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vale mais os meus planos, os meus esboços, já não vale mais. O que vale agora é ouvir a voz de Deus e entender que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável e ele sabe de tudo mais do que nós sabemos. O profeta Isaías vai dizer que os caminhos dele são mais altos que os nossos, os pensamentos dele são maiores que os nossos. E vamos nos preparar para viver o melhor de Deus, o sobrenatural de Deus. Sabe que uma das coisas que nós precisamos entender, eu consigo entender que os dons espirituais são para nós, os dons espirituais são para a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa: por que os dons espirituais às vezes demoram em chegar na nossa vida? Às vezes demoram a chegar por conta da nossa falta de entrega. Quando nós entregamos a nossa vida, a nossa dependência total ao Espírito Santo, de deixar Ele nos conduzir, é como se fechássemos os olhos e estendêssemos as nossas mãos e Senhor, pode nos conduzir. Faça, Senhor, o que lhe apraz. Faça da minha vida um tempo de adoração ao Senhor. E eu vou dizer que não é uma missão muito fácil, mas é tudo que nós precisamos enquanto igreja, é viver na dependência do Senhor em todos os níveis da nossa vida, em todas as etapas da nossa vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Ele não está dizendo que vai fazer só na parte financeira, Ele não está dizendo que vai fazer só na parte afetiva, Ele está dizendo que vai fazer todas as coisas, todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Quem está buscando mais intimidade com Deus? Quem está buscando mergulhar nessas águas mesmo e entender que é tudo que nós podemos buscar de Deus, é essa dependência. Ore por isso nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós te damos graças, Deus querido,
por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Pai, nós desejamos, ó Pai, adentrar essas águas profundas. Nós desejamos, ó Deus, ser guiados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor em toda a nossa forma de viver. Enquanto igreja, Pai querido, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, se houver alguma coisa em nós que o Senhor tira, que o Senhor nos abra, Deus, a visão, que o Senhor nos abra, Deus, o entendimento, que o Senhor nos faça compreender, ó Pai amado, Deus querido, a grandeza que é sermos conduzidos pelo Senhor. Pai querido, pedimos ao Senhor que libera sobre a tua igreja os teus dons espirituais. Senhor, todas as vezes que nos reunimos, ó Pai querido, em adoração, em glorificação, Pai, nós cremos, ó Deus querido, na manifestação dos dons espirituais e pedimos que o Senhor libere, Pai amado, sobre os teus filhos esses dons preciosos, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, leve-nos em paz até os nossos lares, esteja conosco, manifesta, Senhor Deus, nas madrugadas, ó Deus querido, nos nossos sonhos, ministra-nos, ó Deus, fala-nos, ó Deus, o teu querer é o nosso pedido, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Domingo, não sábado, nós temos então o último elo, né, ativando a adoração profética. Domingo pela manhã nós não temos escola bíblica, à noite um grande culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.